Bem, este trabalho da Estranha Profecia, que é como se chama este espetáculo, parte realmente de uma compilação, de uma antologia de textos que não só tem um que se chama A Estranha Profecia, como outros textos. E o que aconteceu foi que nós fizemos uma leitura aturada do livro, várias vezes, ao longo de vários ensaios, e depois fomos progressivamente decidindo partes que tínhamos empatia, que faziam sentido sob o ponto de vista literário, que nos possibilitavam ainda assim de imaginar a cena, que achámos, porque estes textos do Kleist são textos particulares, no sentido em que esta antologia tem textos desde clássicos, como é o Sobre as Marionetas e outros, até pequenas anedotas, pequenas notícias, pequenas ocorrências, pequenos textos ensaísticos. Portanto, é uma antologia híbrida sob o ponto de vista do género da escrita. E era mesmo isso que Kleist queria, porque queria transformar estes textos, que são textos que ocorreram, isto é importante porque é interessante, porque estão ligados ao Berliner Abendblätter, que era um jornal que o Kleist criou em 1810, que durou para aí mais ou menos um ano, 1810-1811, e onde a própria forma do jornal, que era uma folha dividida em 8 partes, tinha todo o preenchimento de pequenas notícias ou longas notícias, portanto, textos mais longos ou textos mais curtos. Para nós também foi interessante, em termos da seleção e em termos da compreensão deste guião para A Estranha Profecia, perceber quais eram os textos que, sendo mais literários, mais notícias, mais ocorrências, mais relatos de polícia, mais anedotas, portanto, esta especificidade, como é que ela se vertia para a cena. E, portanto, este trabalho foi um trabalho de leitura aturada, de tentativa de perceber como é que cada texto em si podia encerrar ou dava origem a uma cena. Porquê? Porque os textos são não literários. Os textos são literários, não são dramáticos, enganei-me. São não dramáticos, o que quer dizer que qualquer texto não dramático, para além de ter uma especificidade que é literária e que muitas vezes é poética, acontece ela em si não encerrar o dramático e, portanto, o dramático ter que ser encontrado. E, portanto, os textos foram sempre selecionados, os fragmentos foram sempre selecionados de acordo com uma ideia de cena que eu tenho, que foi sendo construída também com os atores nessa especificidade e nessa singularidade. Olha, a nível da interpretação, eu acho que o que terá sido, ou o que está a ser, e que ainda estamos em processo, assim, um desafio muito particular, é encontrar esse lugar onde essas coisas não são necessariamente opostas. Ou seja, esse binómio que se possa fazer, ele nem sempre se verifica. Ou verifica-se olhando para a coisa de uma certa forma, se calhar uma forma até mais clássica, mais clástica. Nós temos essa brincadeira, não é? Um clássico do teatro. Portanto, eu acho que talvez, para mim, o maior desafio na interpretação, não sei se responde à tua pergunta, mas creio que é debruçar-me sobre esta tensão que possa existir entre a realidade e a ficção, que é sempre uma tensão que existe, eu diria, de largo espectro, num evento performático, não é? Aqui tem para mim outra camada, uma camada interessante e até com algum paralelismo para o dia de hoje, que é exatamente esse esbater do limite entre aquilo que é real e o que é ficção, no sentido do facto, ou seja, aquilo que é a verdade e aquilo que será a mentira, aquilo que é o teatro e aquilo que é a vida, aquilo que é a notícia real, factual, que relata alguma coisa que aconteceu, e aquilo que possivelmente terá sido uma espécie de abordagem, uma narrativa alternativa, né? Também hoje em dia fala-se muito nisso. Quer dizer, já se fala há uns anos, mas agora estou-me referindo a isso. Esses binómios, aparentemente, como estavas a dizer, ou como tu perguntas, contraditórios, mas na verdade eles não são, para mim, eles não são contraditórios. Como ator, como pessoa que está a interpretar, acho que o maior dos desafios, para mim, e é na verdade uma coisa até bastante clássica, será encontrar o lugar em que, in loco, nós conseguimos
meio que estar a ver o facto, a ouvir o facto, a trazê-lo para o tempo presente, numa espécie de tentativa de encurtamento entre aquilo que é esse relato, essa observação e o contar desse facto, ou o repetir esse boato, repetir essa coisa que foi dita, uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo e que eu estou agora a trazer para a cena. Acho que o maior dos desafios é encontrar essa concretude, essa tentativa de tornar real, seja ligado a um facto que acontece, a uma narrativa paralela, a uma narrativa falsa, a uma narrativa romantizada, que também traz, muitas vezes, esse teor da crónica, que também, claro, tem isso, não é? Esse teor da crónica do tempo. Portanto, diria que para mim o maior desafio é essa tensão entre o presente e o passado e esse encurtamento, essa possibilidade de encurtamento entre esse espaço. Qualquer coisa que estamos aqui agora a dizer neste momento que acabou de acontecer e que estamos já a trazer para aqui. Adorei. Eu só acrescentava ainda a dimensão do... São textos que não são na primeira pessoa, portanto nunca são eu vi ou eu fiz, ao mesmo tempo em que tu tens de estar comprometido com aquilo que está escrito, ou seja, há um comprometimento com o texto, do ponto de vista de alguém que viu ou de que ouviu falar. E andamos sempre, depois depende também do texto, do sítio onde estamos no espetáculo, da presença ou da afetação com o que está a ser dito, o comprometimento e o não comprometimento, que depois também acho que o dispositivo ajuda muito, mas tem sido um trabalho muito interessante de como é que contamos uma história, ou este facto, comprometidos, mas não emocionalmente comprometidos, ou às vezes emocionalmente comprometidos, e esta onda que vai mudando, acho que tem sido muito interessante trabalhar. Só acrescentar uma coisa, eu acho que há uma coisa a nível da tentativa de pôr estes textos em cena. Portanto, é preciso não esquecer que, apesar de serem textos de várias origens, o Kleist não só é um poeta, como escreveu teatro, não é? Isso é muito importante, porque é um dos grandes dramaturgos do século XIX, do século XX, um clássico, um verdadeiro clássico nesse sentido, por um lado. Portanto, há uma temperatura nos textos que, ainda assim, mesmo que não sejam textos dramáticos, tem qualquer coisa do lugar da imagem, tem qualquer coisa do lugar da projeção de uma imagem. Portanto, o que acontece sob o ponto de vista da tentativa de criar cena com esses textos e através do trabalho dos atores e do dispositivo plástico é exatamente fazer com que o ator ou o intérprete, neste caso, ou o performer ou a figura, é uma figura que é o primeiro leitor desse texto e que ao mesmo tempo essa leitura é uma leitura que é projetada em cena. Portanto, comumente o que acontece é o ator lê o texto, é leitor, ao mesmo tempo que o espectador é leitor desse texto. E é isso que me interessa sob o ponto de vista do trabalho cênico, especificamente o trabalho em que a voz e o corpo é trabalhada no sentido mais clássico do intérprete ou do performer ou da figura. Portanto, estas são pessoas, são 4 atores, e estes 4 atores fazem uma leitura desse texto e essa leitura é passada através de uma imagem para o espectador e essa imagem é vista ao mesmo tempo entre o leitor, que é o ator, e o espectador. Portanto, há um lugar comum onde a imagem é projetada. E isso, para mim, é o trabalho essencial deste lugar dos textos, quer dramáticos, quer não dramáticos. Bem, é preciso, se calhar, dizer uma coisa muito interessante, que é, estes textos são ocorrências de uma atualidade que o próprio Kleist criou. É preciso não esquecer que Berlim era já uma cidade cosmopolita e estes textos são atualidades do cosmopolitanismo de Berlim e, ao mesmo tempo, qualquer coisa em que o próprio Kleist dizia uma coisa muito interessante relativamente a este jornal que ele criou, de onde vem esta antologia de textos, que é, estes textos é um entretenimento para todas as classes.
Portanto, é qualquer coisa que quer chegar a todos, independentemente de ser uma ocorrência ou uma anedota ou um ensaio sobre o que é ser criador ou o que é ser pintor, ou sobre o teatro das marionetas, o que é o teatro, o que é a marioneta, o que é essa concepção, esse conceito de representação que o teatro reclama ou que o teatro pensa. Portanto, a atualidade vem já do facto de esses próprios textos representarem eles mesmos uma atualidade. E isso é muito interessante porque a atualização é... há muitos textos muito particulares e singulares, como por exemplo, há uma série de textos que nós utilizamos, isto não é... que são sobre incêndios, os incendiários, etc. E esses textos dos incendiários são textos que a forma como são escritos, aquilo que ele nos dá a ver, o lugar, são absolutamente atuais no sentido em que eles nos são completamente imediatos. Porquê? Não só porque a escrita é uma escrita extremamente concreta e muito imediata também, mas também porque a percepção dessa escrita nos é absolutamente acessível enquanto receptores. Não só porque nós percebemos o que é um incendiário, não só porque nós percebemos o que é um incêndio, não só porque nós vivemos também num contexto histórico, cultural e político, onde o incêndio é quase um lugar comum da nossa particularidade. Portanto, a atualidade, eles próprios são atuais de per si, nós não procuramos a atualização dos textos, eles são a própria atualidade. E isso é muito interessante na escrita, porque a escrita é uma escrita extremamente aberta e porosa, logo não dá lugar à transgressão de nos querermos colocar num sítio em que estes textos devem ser trazidos para a atualidade. Não, eles têm em si essa atualidade, e isso é que é interessante também na escrita do Kleist, porque é um poeta também, não vale a pena estarmos a... é isso. Eu acrescentava uma coisa, além dos textos, também a própria forma do jornal, que depois também vem afetar o próprio estilo, a própria escrita, era uma tentativa de tentar encurtar, eu já há bocado disse encurtar, volto a dizer agora, encurtar ao máximo o período entre o evento e o relato do evento. Para mim, existe aí um diálogo com o tempo de hoje, ou seja, já é uma tentativa de tentar, acho que isso acontece não só na imprensa, mas na forma como nós nos relacionamos com a informação em geral, que é tentar ter esse instantâneo, não é? A coisa acontece e o mais depressa possível eu vou tentar ser a pessoa, neste caso a publicação, que mais depressa relata o evento. E aqui não tanto no conteúdo, mas quer dizer, também no conteúdo, porque, por exemplo, há coisas que é do género, isto aconteceu ontem às 10 da manhã. Ou seja, perdão, numa relação com o tempo, que hoje, agora nos parece... esta distância hoje em dia é ridícula. Ridículo no sentido oposto, é enorme, não é? Uma coisa que aconteceu ontem às 10 da manhã, hoje nós já tivemos acesso a isso às 10h01. Para a altura, esse encurtamento também era de facto inovador, era curioso esta tentativa de dar o mais depressa possível o relato do evento, que depois também dá aso, a nível da escrita, a equívocos, que eu também acho que na própria escrita ele usufrui e faz gozo da possibilidade do equívoco. Isto no caso dos incendiários, há uma trama que se desenha ao longo dessas... Portanto, é um bloco um andamento do espetáculo conjunto em que nós relatamos, portanto, todos os eventos, mas... na realidade, aquilo aconteceu ao longo de vários dias. Portanto, também há esta tentativa de tornar a notícia acessível, mas também apetecível. Portanto, como é que eu continuo esta trama? O que é que será que aconteceu? Será que Luís apareceu? Será que ela não apareceu? Isto foi ontem. Mas houve aquela pessoa. Mas entretanto, afinal, há um suspeito que afinal não foi ele. Mas há o outro que não sei. Na verdade, isto aconteceu. Há uma espécie de novela... que acontece ao longo de vários dias. Pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que esse encurtamento entre o evento e o relato, mas também o tornar o evento apetecível para que possa continuar a ser lido, e depois formalmente, ou seja, não era um jornal, era um jornal que era uma folha dobrada, portanto a própria impressão e distribuição seria muito rápida e simples. Agora estou aqui um bocado a fabular. Há uma coisa também interessante que é, essas ocorrências eram de tal maneira atualizadas pelo próprio Kleist que muitas vezes ele escrevia no rebordo ou
num espaço em branco, essa pequena ocorrência. E também esta ideia de que o Nuno estava a desenvolver e que é extremamente importante, que é essa atualização constante, também tem a ver com aquilo que era a sociedade na atualidade, que era uma sociedade já quase moderna, não é? Portanto, em superdesenvolvimento, também já dentro daquilo que seria uma sociedade industrializada, uma sociedade que procura também a velocidade, não é? E essa velocidade também está na própria ideia do que é um jornal, de maneira a chegar a todos e velozmente chegando a todos, com essa ideia do instantâneo, mas ao mesmo tempo também de uma suspensão do instantâneo, que é deixarem aberta a possibilidade de amanhã essa notícia ser desenvolvida ou ser retomada. E isso é uma coisa muito interessante que tem a ver também com a ideia de que o Kleist é um poeta e, portanto, sabe perfeitamente que não está a fazer um jornal para entretenimento de todas as classes, mas ao mesmo tempo também é para deleite de todas as classes. E isso é particular nestes textos. E está a experimentar com o meio, não é? Ele está de facto a experimentar, sim, claro. Imagino eu, mas gosto dessa ideia de que ele está a experimentar com aquilo. Por isso é que há bocado eu falava dessa contradição que ela pode não existir, porque se calhar é exatamente também na tensão que ele encontra entre uma coisa que não seria propriamente literária, que não seria poética, que não seria dramática. Ele está a experimentar com esse meio também, tornando-o muitas vezes poético, dramático e literário. Não há. Primeiro, eu, enquanto potencial artista, não me revejo no que é personagem. Entendo-a sob o ponto de vista conceptual, sob o ponto de vista do que é a história, do que é a tradição, do que é o legado, mas não sou herdeira dessa concepção de que existem personagens. Sob o ponto de vista da construção da cena, eu entendo que há figuras e essas figuras enunciam vozes da escrita, a voz do poeta, a voz do dramaturgo, a voz da própria do que é criado como imagem em cena. Portanto, há 4 figuras que são 4 atores que com mais uma outra figura que vai interagir diretamente portanto, são 5 pessoas em cena que vão enunciar estes textos, criando, sobretudo, aquilo que se falava muito no século XIX e que é muito interessante, que é, sobretudo, a imagem, que é a paixão, a fruição da imagem. E essa imagem é uma imagem plástica, que tem a ver com o próprio dispositivo cênico, com como é que os atores se relacionam e são dentro desse dispositivo cênico, como é que as vozes surgem dentro desse dispositivo cênico e como é que todos os elementos se congregam e se desenvolvem para desmultiplicar as possíveis imagens acústica, visual, de percepção, sensível. Como é que nós criamos, no fundo, uma singularidade sensível? Como é que nós, através destes textos que nunca foram feitos em cena, que não são textos que foram traduzidos o ano passado pelo Bruno C. Duarte, portanto, o ano passado não, em 2022, já estou um bocadinho avançada, em 2022, que foram editados, são textos que são extremamente recentes, são textos que eu acho que até não são textos que interessem muito sob o ponto de vista do que é o panorama criador teatral português. São textos que estão desfasados da realidade que se trabalha na atualidade textual e teatral portuguesa. Portanto, são para nós textos que nos permitem criar plasticamente imagens, que nos permitem extravasar exatamente sobre o que é um texto em cena, sendo textos não dramáticos. Relativamente a essa ideia das personagens, elas realmente não existem. Existem figuras que, em cada momento, quando indiciam possibilidades de serem várias coisas, e cabe ao espectador, na sua recepção, delinear e experienciar essa possibilidade ou essa potência. Eventualmente, se calhar, essa potência de perceber que se calhar aquilo é uma personagem que diz qualquer coisa que a afeta sob o ponto de vista da persona, mas não como construção. Não sei se querem ligar um bocadinho mais. Sim, ou seja, as figuras
os 4 atores, só dizer que também faz parte do espetáculo a Flávia Lopes e a Catarina Rô Salgueiro, para além de mim e do Nuno Pinheiro, e do David, músico. Há uma dimensão das figuras, dos atores, na oralidade deste texto, que às vezes é criar uma imagem, como a Maria dizia, outras vezes é uma coisa... parece que às vezes dá uma sensação a fazer, não sei, porque estou muito dentro, claro. Que é tornar um papel, uma imagem concreta, um quadro, uma fotografia. E às vezes essa história parece que estamos a pintar uma imagem qualquer e a torná-la concreta, só que também deixando um espaço gigante para o público, para o espectador, de criar outras ramificações àquelas imagens. Eu acho que tem sido muito interessante as formas de oralidade que nós utilizamos neste espetáculo, porque são diferentes e vão mudando conforme aquilo que os textos nos pedem, nesta ideia de andamento. Há andamentos que são de uma forma, andamentos que são de outra forma, e isso é sempre uma imagem diferente que vamos criando, que espero que passe. Eu acrescentava só muito rapidamente que, havendo personagens, elas não existe essa justaposição entre intérpretes e essas figuras que serão personagens, não é? Porque, como eu estava a dizer, há uma trama, essa trama tem figuras também, essa trama também tem personagens que participam da ação, portanto acho que é essa construção que a pessoa fará, que a pessoa que vem ver fará, até dessa ideia de personagem, não necessariamente ligando, ou idealmente, no nosso desejo, não ligando connosco como intérpretes. Portanto, existem personagens, mas não são necessariamente aquelas que estão em cena. São imagens contáveis. Tal e qual. São as figuras literárias, são Exatamente. As definições do poeta, nesse sentido. A música, ou o músico neste caso, nem é música, é o músico neste caso, é uma quinta figura que acompanha a trama cênica e que aumenta, exponencia e cria dissonâncias ou sintonias relativamente à cena. Portanto, ele é como uma figura que diz coisas que, em vez de dizer, se calhar através do texto, ou através do gesto, do invisível, diz através da música outras coisas que acontecem num outro plano, que entra em não a interseção com o que está a ser dito sob o ponto de vista da voz. Portanto, é uma outra voz que acompanha estas 4 vozes. São 5 vozes. Uma fala através da música. E também é um instrumento, desculpa, preciso acrescentar uma coisa, mas é porque de facto acho isto muito... que também é um instrumento de sopro. Eu acho que há uma relação, para mim, se calhar muito fantástica para mim, que é essa relação entre alguma coisa que é soprada, entre alguma coisa que como um boato, qualquer coisa que chega até nós também como um sopro. E acho que a música tem esse lugar de colocar também idealmente, quem vem ver que a voz pode ter um lugar musical e a música pode ter um lugar vocal ou oral, uma coisa não combate com a outra, elas complementam-se, mas não se ganham, digamos assim. Às vezes eu acho que nós tendemos a olhar para os objetos, não é? Aquilo que é a luz, aquilo que é o som e aquilo que são os intérpretes em lugares diferentes, e eu acho que também, para mim, como artista, interessa-me esse lugar em que as coisas são iguais. Isso de um lado digamos, da construção. Por outro lado, um lado mais da imagética criada, é essa ideia de que alguém pode soprar uma coisa que também participa o sopro destas notícias. Há um boato que corre, que é soprado pela cidade e que chega até mim, e que chega até nós, e que nós próprios também estamos a soprar até para as pessoas que nos vêm ver. E também funciona pelo oposto. Sim. Às vezes também é a voz principal, certo. Não é? É o som principal. E eu acho que é interessante também falar sobre o som e não só sobre música, porque eu também acho que é um trabalho do David, que toca trompete, trabalhar sobre os efeitos que o instrumento, o som que o instrumento pode produzir, e ele, não é? Que não são propriamente uma música no sentido convencional da melodia, da harmonia. Portanto, tem sido muito interessante também colocar essa camada.
Chegámos só num sentido em que o texto literário é mesmo um texto literário, não há hipótese de não ser um texto literário. Agora, o que é que define um literário são questões bastante mais complexas e filosoficamente e conceptualmente mais difíceis de dirimir e de chegar a um lugar pacificador, porque nós não sabemos o que é o literário, mas muitas vezes dizemos que é não literário porque alguma coisa, nem que seja intuitiva, nos diz que aquilo não é propriamente do lugar do literário, do lugar do poético. Não chegámos bem a essa resposta porque também o que acontece é que quando nós estamos a trabalhar sobre um caso concreto, que é um texto, ou que é a passagem, ou que é até a tua primeira pergunta, que foi como é que nós selecionamos esses textos, como é que nós chegamos a um guião textual. Quando nós estamos a trabalhar essa questão, quando nós pensamos como é que ela se pode constituir como um guião literário para cena, ou não literário para cena, nós estamos à procura de qualquer coisa que seja sobretudo fundadora de uma sensibilidade e que nos diga, que nos permita dizer coisas através das imagens a partir desses textos. Portanto, o literário é sempre qualquer coisa que está lá encerrada, porque o literário, no fundo, nós fazemos essa pergunta e podemos dizer, se calhar a cena está num lugar absolutamente literário. Quando falávamos agora da música, do sopro, do instrumento, que é não só um instrumento que produz música, mas também produz uma sonoridade, e também é um instrumento que depende do aparelho vocálico para se produzir, porque é de sopro. O que nós estamos a dizer é que ele tem uma dimensão literária e ao mesmo tempo tem uma dimensão não literária no seu uso. E a cena é esse lugar de misturas, de procura, de multiplicidades, principalmente de uma relação plástica, porque enquanto não existir plasticidade, seja através de vários elementos, do literário, do não literário, do funcional, do não funcional, do tom. Quantas vezes o literário está na tonalidade, na escolha da tonalidade, como é que alguém enuncia um texto, e o literário permanece lá, ou seja, a dimensão é concreta, mas ainda assim é poética, e ela está lá. A mesma coisa com o som do trompete, ou com o próprio dispositivo cênico, a luz, o figurino, todas essas dimensões são dimensões que produzem, que se querem que sejam plásticas, no sentido da forma, no sentido do sensível, no sentido de criar uma singularidade sensível, que é aquilo que se espera de um trabalho artístico, não é? Pelo menos isso, uma singularidade sensível. O resto, se ela é política, se é ideológica, se é poética, se não é poética, essas percepções estão todas lá e muitas vezes são visíveis. Mas o que é interessante é exatamente o que não é visível muitas vezes na cena, é o invisível, aquilo que não está lá, mas que nós sabemos que conseguimos se calhar aceder a uma parte, mas a outra não se consegue aceder. Por isso é muito difícil muitas vezes falar sobre um trabalho teatral ou um trabalho artístico, porque há um lugar que não é acessível nem por quem faz, nem por quem vê. E é isso que dá essa dimensão de uma profundidade, não é? Não sei se querem acrescentar. Está ótimo. Obrigada também. Obrigada.